Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 16 de 1 Reis descreve a sequência de reinados em Israel e destaca como a infidelidade a Deus levou muitos governantes à ruína. Entre eles, o reinado de Acabe ganha destaque, marcado por práticas de idolatria e desobediência. Os versículos revelam como as escolhas dos líderes impactaram profundamente o destino do povo, lembrando-nos da seriedade das decisões e da necessidade de permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Reis 16 do livro de 1 Reis da Bíblia. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani. 2 Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. 3 Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz à de Jeroboão, filho de Nebate. 4 Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. 5 Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. 6 Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tirza. E seu filho Elá foi o seu sucessor. 7 A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. Elá é rei de Israel. 8 No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. 9 Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. 10 Zinri entrou, feriu-o e matou-o, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E foi o seu sucessor. 11 Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. 12 Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa. 13 Por causa de todos os pecados que este seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois, com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. 14 Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Esse trecho de 1 Reis 16 é bastante rico em conteúdo histórico e espiritual, pois mostra a sucessão de reis em Israel, a repetição dos pecados de Jeroboão e o julgamento de Deus contra as casas reais que se desviaram dele. Vou te explicar o significado em blocos dos versículos para facilitar. Versículos 1-7 Juízo contra Baasa. Deus, por meio do profeta Jeú, repreende Baasa, que tinha sido levantado do nada para ser rei. Assim como Jeroboão, ele levou Israel à idolatria e ao pecado. Por isso, Deus anuncia o mesmo destino, destruição de sua casa. A profecia é clara: nenhum descendente sobreviveria e os cadáveres ficariam expostos para cães e aves. Significado: quando Deus levanta alguém para uma posição de liderança, espera fidelidade. Baasa falhou e recebeu o mesmo castigo que Jeroboão. O juízo mostra que Deus é justo e não faz acepção de pessoas. Versículos 8-14 Elá e o fim da casa de Baasa. Elá, filho de Baasa, reinou apenas 2 anos.
Embriagado em uma festa, foi assassinado por Zinri, um de seus oficiais. Zinri exterminou toda a família de Baasa, cumprindo a profecia de Jeú. Significado: Deus cumpre o que promete. A embriaguez de Elá simboliza descuido e fraqueza moral, abrindo espaço para sua queda. O pecado dos pais também trouxe consequências para os filhos. Voltamos a ler. Zimri é rei de Israel. 15 No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. 16 Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia, ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. 17 Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. 18 Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si, e morreu. 19 Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. 20 Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Omri é rei de Israel. 21 Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. 22 Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. 23 No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. 24 Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. 25 Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. 26 Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. 27 Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. 28 Onri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Acabe foi o seu sucessor. Acabe torna-se rei de Israel. 29 No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. 30 Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. 31 Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. 32 No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. 33 Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. 34 Durante o seu reinado, Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Análise textual. Versículos 15 e 20. O reinado de Zinri. Zinri reinou apenas 7 dias. O exército proclamou Onri como rei e sitiou a cidade. Vendo-se perdido, Zinri se suicidou, incendiando o palácio. Significado: o poder adquirido por meio da traição e violência não se sustenta. Zinri seguiu nos mesmos pecados e terminou em destruição rápida, mostrando a fragilidade dos reinos sem Deus. Versículos 21 e 28. O reinado de Onri. Israel ficou dividido entre Onri e Tibni, mas Onri prevaleceu. Ele fundou a cidade de Samaria, que se tornaria a importante capital do reino. Apesar de sua força política, espiritualmente ele foi ainda pior que seus antecessores, continuando na idolatria de Jeroboão. Significado: grandes conquistas humanas não compensam a infidelidade espiritual. Onri deixou uma herança política forte, mas uma herança espiritual corrompida. Versículos 29 e 34.
O reinado de Acabe. Acabe, filho de Onri, reinou 22 anos. Foi considerado o pior de todos até então, pois além dos pecados de Jeroboão, casou-se com Jezabel, trazendo o culto a Baal para dentro de Israel. Construiu um templo e altar para Baal em Samaria. Levantou postes sagrados, aumentando a idolatria. Também se cumpriu a profecia sobre Jericó, Josué 6:26, quando Hiel reconstruiu a cidade ao custo da vida de seus filhos. Significado: Acabe representa a profunda corrupção espiritual de Israel. Ele não só manteve os pecados anteriores, como introduziu novos níveis de idolatria, trazendo juízos ainda mais severos. O casamento com Jezabel marca a influência estrangeira e demoníaca sobre o reino. Reflexão final. Esse capítulo mostra um ciclo repetitivo. Primeiro, Deus levanta rei, eles pecam, provocam a ira do Senhor. Segundo, Deus anuncia juízo, o juízo se cumpre, outro rei assume. Terceiro, o novo rei repete os mesmos erros ou piores. O grande ensinamento é que o poder sem fidelidade a Deus leva à ruína. Não importa a força política, militar ou econômica, sem aliança com o Senhor, o reino cai. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!